Olá! Não é novidade que as redes sociais na internet estão cada vez mais popularizadas. Adultos, jovens e crianças acabam criando uma ou outra conta ou perfil. O alcance das informações postadas e o imediatismo delas tem sido alvo de muita discussão. No fórum de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que está relacionado a isso: o preconceito nas redes sociais. Autores de posts preconceituosos podem ser punidos? O que diz a legislação? Existe pena diferente para o preconceito na rede e fora dela? Quem está aqui para nos ajudar nessa discussão é a presidente da Comissão de Direitos Humanos e conselheira seccional da OAB de Goiás, Mônica Araújo, e o delegado de Polícia Civil, Ailton Rodrigues. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, vamos assistir a uma reportagem preparada pela equipe da TV Justiça. Ana Lúcia já perdeu as contas de quantas vezes foi vítima de racismo. Um grupo de 10 estagiárias, só eu de negra, e a pessoa perguntava se eu era macumbeira ou se eu botava carta. Por ser negra, eu não podia ter outra função dentro do hospital, inclusive na rua. Eu era abordada para saber onde era meu centro. Uma garota de Muriaé, no interior de Minas Gerais, passou pela mesma situação ao postar essa foto com um namorado em uma rede social. Depois da publicação, ela foi alvo de comentários racistas por pessoas desconhecidas. Os autores dos comentários já começaram a ser identificados e podem responder por injúria racial. Muitas vezes a gente aplica a lei convencional, porque na maioria das vezes o caso é idêntico, só muda o meio onde se cometeu aquele ato. E nos casos mais diferentes já existem algumas leis, né? Recentemente houve aquela votação a aprovação da Lei Carolina Dickmann, entre outras, e muitas outras vezes por entendimento jurisprudencial, né? O entendimento que vai se tendo a partir dos princípios fundamentais, princípios constitucionais, e aí tem se chegado a bom resultado. Os casos de racismo também chegaram ao esporte. No futebol, eles se tornaram constantes. No último caso, o alvo foi o goleiro Aranha, em um jogo entre Grêmio e Santos. Revoltado com a atitude de alguns torcedores, o jogador decidiu registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Os torcedores foram identificados. O Grêmio foi excluído da Copa do Brasil, terá que pagar uma multa de mais de R$50 mil e os torcedores que cometeram os atos racistas ficaram suspensos de entrar nos estádios por um período de 720 dias. O secretário de Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal cita que a Constituição de 1988 e as leis que combatem os atos racistas se tornaram ferramentas importantes no combate à discriminação. Sabemos que o racismo é um processo histórico, né? Nós tivemos quase 400 anos de escravidão e só com política pública, com educação e também, né, com leis, né, que punem as pessoas que cometem o crime de racismo, que nós podemos, de uma certa forma, não digo eliminar de vez, mas diminuir drasticamente, né, o racismo, o preconceito e a desigualdade racial que ainda existe no nosso país. Bom, antes de começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso estúdio. Doutor Ailton, tem sido constantes as manifestações de racismo e preconceito nas redes sociais, na internet. Por qual motivo o senhor acredita que isso tenha acontecido? Falta uma conscientização, né, da sociedade em saber utilizar o direito de expressão. É pacífico já o entendimento que o direito de expressão não é absoluto, né? Você tem conflitos de direito a pessoa ter a sua privacidade, sua honra protegida, né? E aquele que utiliza o direito de expressão ter o seu direito de se expressar. Porém, dentro desse contexto, aquele que tem o direito de expressar, ele tem que saber o que ele fala. Porque ele tem o direito de se expressar, mas não é um direito absoluto, é um direito relativizado. Até porque ele é responsável penalmente, civilmente, pelas suas expressões, se elas tiveram o condão de ofender alguém. A senhora acredita que está havendo uma exacerbação do direito da liberdade de expressão nesses casos? Eu acredito que essa questão do acesso à mídia, às redes sociais, elas facilitam. Mas é muito importante, né, sempre ter aquela ciência de que você tem um limitador no seu direito de se expressar. Doutora Mônica, as redes sociais elas acabam exibindo um lado da pessoa que ela normalmente deixa mascarado no mundo real, acabam exibindo um preconceito que no dia a dia elas não exibem?
Algumas pessoas utilizam de forma correta as redes sociais e outras não. Às vezes para cometimentos de crimes, até para injuriar pessoas, difamar pessoas. Então, algumas pessoas usam de forma errada, enquanto você tem um mecanismo muito bom, que são as redes sociais e a internet, mas infelizmente algumas pessoas ainda utilizam dessa forma muito errada. Muitas pessoas não estão sabendo lidar, então, com essas novas mídias que estão surgindo? Não sabem lidar e às vezes se aproveitam da situação, porque a gente tem uma tecnologia muito avançada. E, às vezes, essa tecnologia agora ela tem que ser utilizada para que a gente possa estar descobrindo essas pessoas, estar fazendo uma identificação um pouco mais rápida. Até voltando na primeira pergunta que foi feita para o Dr. Ailton, algumas pessoas, além de aproveitar dessa situação, a internet hoje a gente tem essa dificuldade. Então, eu vejo que as pessoas estão se aproveitando, achando que alguns crimes poderiam ficar até impunes, algumas atitudes ficariam impunes devido a essa dificuldade. Mas muitos se enganam porque, embora assim, haja uma investigação, pode-se chegar ao autor daqueles crimes, essas pessoas podem ser punidas. Então, não haverá sempre essa impunidade. Doutora Ailton, não dá para se esconder, então, no mundo virtual, né? A pessoa também é punida se ela comete um crime. Com certeza, a polícia vai conseguir identificar o autor e esse será responsabilizado penalmente. Existe uma diferença na punição para o crime que é praticado de racismo no mundo real e para o crime que é praticado de racismo no mundo virtual? Analisando a conduta, né, uma vez que o autor tem a sua conduta adequada ao tipo penal, a lei ela não faz essa distinção, né? A lei prevê, aí depende, né? Porque você tem uma diferença entre a injúria discriminatória e o crime de racismo. Quando a intenção é segregar, aí a conduta é adequada lá na Lei 7.716. Aí nós temos o racismo. É um ato de segregação, de separar, de criar uma hierarquia, né? Você entender que uma raça é superior à outra, né? O branco é superior ao negro, o negro é superior ao branco. O crime de racismo é um crime de ação penal pública incondicionada, é um crime também imprescritível. O que vem a ser isso? Quando fala ação penal pública incondicionada, quer dizer o seguinte, independente, inclusive, da vontade da vítima. Vamos supor que aquela vítima ela foi ofendida, né? No sentido de ter sido segregada, né? De ter sido separada em razão, por exemplo, da cor dela. Aí ela, não, eu quero deixar isso para lá, não, porque é um crime de ação penal pública incondicionada, independente da vontade dela, será desencadeado um procedimento e também será proposta ação penal se o MP tiver a justa causa para tal. Agora, doutora Mônica, o fato de tornar público um comentário nas redes sociais, isso pode ser classificado também como outro tipo de crime, além do racismo e do preconceito? O crime de injúria, difamação. Então, esses crimes, eles podem vir até desses comentários, dessa propagação na rede. Recentemente, nós tivemos, acho que tornou-se público até em âmbito nacional e internacional, um caso em Goiânia, a qual a namorada tinha feito alguns vídeos com o namorado, alguns vídeos íntimos, e esse vídeo foi propagado. E é muito difícil, depois que você solta na rede, você realmente controlar e falar assim, ó, vamos retirar todos os vídeos, porque às vezes você tira da internet, mas está no celular de alguém. Então, mesmo com uma decisão judicial para que não se coloque na internet, pode ser que essas pessoas tenham. Então, tem um dano muito grande em relação a isso. Então, esse foi um exemplo assim, que ficou muito conhecido, até para que as pessoas se utilizem das redes e dos mecanismos e de tecnologia de forma correta e com muita consciência e cautela. Pois é, doutora Ailton, a doutora Mônica falou aqui das pessoas propagarem os vídeos. Quem repassa um comentário racista, um vídeo que tenha um preconceito, um racismo, também pode ser punido? Ele pode ser punido desde que ele tenha o dolo, né? Vamos supor, ele tem essa ciência dessa publicação e ele naquela intenção, né? Olha, vou me aproveitar desse teor e vou publicar. Desse momento ele começa a desenvolver uma conduta dolosa e a partir daí ele também pode receber uma sanção penal. E onde é que as pessoas podem denunciar e como elas podem denunciar quando elas têm conhecimento de um conteúdo racista ou preconceituoso na internet? O interessante é levar essa comunicação à Polícia Judiciária, bem como ao Ministério Público, né, para que possa ser desencadeada uma investigação, identificado o autor e que esse possa receber a sanção penal, ser responsabilizado penalmente. E a pessoa tem que estar envolvida nisso ou simplesmente pelo fato de tomar conhecimento ela pode fazer essa denúncia? Não, qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma prática criminosa, ela pode levar essa informação à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público. De forma anônima também, se ela não quiser se identificar?
Ela pode passar essa informação de forma anônima. Uma vez de conhecimento dessa informação, a polícia vai desenvolver investigação no sentido de identificar o autor. O que acontece, doutor, se o perfil, por exemplo, é criado por uma pessoa com um nome falso? Também dá para se chegar? A pessoa cria um perfil com um nome falso ou anonimamente para denegrir a imagem de outra. Dá para se descobrir se chegar essa pessoa da mesma forma? Eu sempre digo, não existe crime perfeito, né? A polícia tem seus mecanismos de se chegar a esse autor. Então, ele tem uma falsa noção da realidade de pensar, né, que ficará impune. Com certeza a polícia irá identificar e ele será responsabilizado penalmente. E os provedores, doutora Mônica, eles podem ser obrigados a repassar esses dados? Mediante uma decisão judicial, sim. E eles têm que ter a consciência de que hoje é muito fácil, a internet, todos nós temos esse acesso. Então, até que se crie mecanismo para fazer essa identificação. Então, os provedores também têm que ajudar a legislação, ajudar em prol da sociedade, que se crie esses mecanismos para essas identificações e auxílio à Polícia Civil, Polícia Federal, que vai fazer essas investigações. Na prática, doutora Ailton, isso já tem acontecido? Há uma cooperação aí? A gente tem uma certa dificuldade por causa do direito comparado, né? Porque muitas das vezes esses provedores eles estão fora do Brasil. Então, há um grande complicador, porque você não tem como, né, se utilizar da lei brasileira para conseguir essas informações. Mas, geralmente, quando eles têm representações aqui no Brasil, que é mais viável, né? Porque você aciona o Poder Judiciário e somente através do Poder Judiciário eles passam essas informações. Mais viável e mais rápido também. Mais viável e mais rápido. Agora, muita gente posta um comentário, quando tem uma repercussão muito grande, a pessoa vai lá, se arrepende, retira aquilo do ar ou até mesmo exclui o perfil. Isso não adianta muito, né? Se já postou na rede, alguém pode ter prova desse crime da mesma forma? É muito fácil de ser identificado. O crime já foi cometido, embora ela tenha apagado esse perfil ou qualquer outros comentários, ali está, alguém fez um print da tela, guardou aquelas informações, fez a impressão. Então, isso tudo são documentos, são provas que podem ser levadas até a autoridade policial para fazer a verificação daquele crime. Então, não podemos pensar que só a atitude de apagar o comentário, algo na rede, isso venha a apagar o delito que você tenha cometido porventura. Então, isso está fora de cogitação. Então, há a possibilidade de ser investigado, eu acredito que sim, até porque se alguém guardou aquela tela, tem provas, fez a impressão, há a possibilidade sim. Isso é até uma boa dica para a vítima, doutora Ailton, ela guardar aquela tela, fazer um print, como a doutora Mônica disse, para ela ter uma prova da ofensa? O objetivo do inquérito é reunir, né, elementos para você formar o acervo probatório. E, a partir daí, o Ministério Público também, de posse desse acervo, propor ação penal, né? Ter base para propor ação penal. Então, é muito importante, né, que a vítima, se ela tiver acesso, ela conseguiu guardar essas provas, né, que ela repasse a prova para a polícia e para que a polícia desenvolva essas provas no inquérito policial e aí o inquérito caminha para o Ministério Público para que este venha a propor ação penal futuramente. Certa vez me perguntaram em relação à questão desses vídeos, alguma coisa que você recebe ao celular. Nós temos, assim, em mente que guarde isso e entregue à autoridade. Alguns já apagam. E, às vezes, quando você apaga do próprio celular, você perde aquele mecanismo de prova. Então, o interessante é que guarde e encaminhe imediatamente. Também não fica ali se hostilizando, relendo aquelas informações, aquele comentário ruim de humilhação a alguém. Mas que leve isso imediatamente à autoridade para servir quanto mais provas, melhor para você chegar a um autor e a sua punição. Agora, o simples fato também de receber e guardar isso não configura crime, né? Olha, eu vejo que não, agora, dependendo do crime que você está cometendo. Porque, por exemplo, hoje nós temos guardar fotos íntimas de criança nua, isso é crime. Né? Então, depende muito do conteúdo a qual você vai armazenar. Bom, nós vamos fazer uma pausa e voltamos logo após o intervalo. Estamos de volta ao Fórum. O nosso assunto de hoje é o preconceito nas redes sociais, na internet. Doutora Mônica, qual é o tipo de preconceito mais comum? É raça, homofobia, religião? O que é mais comum? Olha, eu vejo que no início, né, nos primórdios, havia muito preconceito em relação à raça e religião. Porém, a religião foi incluída na lei só posteriormente. Mas hoje temos que nos atentar muito para a questão da homofobia. E ainda nós não temos nem lei específica
para o caso, mas há muita homofobia, as pessoas reclamam muito e estamos vendo muito a questão de crimes em face de homofobia. Há até o crime contra a vida, que seria o crime de homicídio. Hoje há bastante, até foi citada a lei de racismo, mas antes disso nós tínhamos uma lei que ela previa somente discriminação e preconceito em relação à raça e cor. Devido às questões, a sociedade ela está sempre em modernização, acrescentou-se a essa lei a questão da religião, da origem das pessoas, né, que pode ser tanto em relação a outros países até hoje, como em questão regional também, que é muito importante a gente falar sobre a questão regional, porque há também essa discriminação em relação à regionalização das pessoas e à etnia, questão cultural e social. E depois, agora em 2003, acrescentou ainda a questão das pessoas com deficiência e o idoso. Por exemplo, você hoje tem a Lei 7.716, se você tem algum tipo de segregação, né, de separação, levando em conta a opção sexual da pessoa, você não tem como criminalizar essa conduta, né? Outro exemplo que eu cito é a Lei 9455, né, que é a lei de tortura. Se você tortura alguém, né, em razão, por exemplo, da raça dessa pessoa, né, por ela ser negra, por ela ser branca, você tem um crime de tortura, né, com uma pena bem diferenciada, uma pena bem acentuada, né, que a gente chama de tortura discriminatória. Agora, se você tortura alguém, olha, eu vou torturar você porque você tem uma opção sexual diversa da minha, né, você vai ver que nessa situação o autor ele não vai responder por uma tortura qualificada. Claro que ele vai responder dependendo se a intenção, vamos supor, torturou tanto que a intenção era matar. Claro, ele vai responder por um homicídio doloso, não é isso? Aí qualificado, que seria mediante tortura. Mas você vê que na questão da tortura, por exemplo, a tortura não é qualificada. E a segregação, né, com base nessa questão da opção sexual, essa segregação também não é qualificada como racismo, não é criminalizada como racismo. E o que fazer para diminuir essa discriminação que acontece em todos os campos aí? Eu acho que tem que ser um trabalho de base educacional, né? Aquele aluno que ainda se encontra em formação, ele tem que entender que ele vive em Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito, as pessoas necessariamente, né? O Estado democrático de direito é isso. Ele tem a visualização da diferença, né? Olha, você tem uma opção sexual diversa, ok, mas você é igual a mim. Não é por isso que você vai receber um tratamento diferenciado. Então já tem que nascer isso já tem que ser trabalhado na base educacional. E isso vale também para raça, religião e região, né? Com certeza. Então, qualquer tipo de discriminação não é compatível com o Estado Democrático de Direito. Quando o doutor falou a questão de educação, ela é a mais importante, porque isso tem que começar no seu primeiro dia de vida. A educação, os limites, você saber que o seu direito termina aqui e começa de outra pessoa, o respeito ao ser humano, simplesmente porque ele é um ser humano. Não porque ele é rico ou pobre, gordo, magro, branco ou negro. O ser humano, ele tem os seus direitos. Esses direitos são garantidos fundamentalmente na Constituição Federal. E nós temos que respeitar as pessoas por elas ser exclusivamente o ser humano. Muita gente diz que está, ao escrever ali, ao fazer um post, está simplesmente exercendo o direito à liberdade de expressão. Mas quando passa a ofender o direito do outro, já não é mais assim, né, doutora Mônica? Já não passa, e nenhum direito ele é absoluto, né? Nós temos direitos, mas nenhum direito ele é absoluto. Então, você tem o direito à expressão, mas a partir do momento que essa expressão fere outra pessoa, aí você tem uma legislação que fala, você já está cometendo um crime, então você está errado. E algumas pessoas tanto sabem que é errado, que utilizam das redes sociais, fazem perfis falsos, porque já sabe que está fazendo errado para não ser descoberto. Então, até assim, de forma, vamos colocar, consciente ou inconsciente, aquela pessoa sabe que está fazendo algo que vai atrapalhar outra pessoa, que vai ferir outra pessoa. E o interessante, pedra de toque dos tribunais hoje, né, ao apreciar determinados casos em que você tem conflitos, né, em relação ao exercício do direito, é isso, é a questão eles agora trabalham relativizando o direito, ou seja, nenhum direito é absoluto, né? Então, o direito, você sempre vai ter o seu direito ali mitigado, né? Você vai ter o seu direito em determinadas situações, o seu direito ele vai ser limitado. Você pode ver que o Brasil você aqui não tem uma previsão de pena de morte em tempo de paz. Mas a sua vida, né, ela pode ser sacrificada em tempo de guerra.
Então, você vê que nem o direito à vida é absoluto. Ele pode ser relativizado em tempo de guerra, por exemplo, cometer algum tipo de delito, a legislação prevê, nos casos lá em que a pessoa é condenada à morte. Doutora Ailton, e a pessoa que ela recebe um post ali preconceituoso ou racista e ela curte aquilo? Ela também pode ser punida se ela simplesmente curtiu ou também se ela repassou aquilo adiante? Ela também está compactuando com o crime ali? Olha, aí porque qualquer responsabilidade penal, você tem que identificar o dolo, né? Você tem que identificar a intenção de colaborar naquela conduta, né? Então, é complicado dizer que aquele que curte, né, ele está na intenção de colaborar com aquela ofensa. Então, é um pouco complicado. Aí vai depender da interpretação do judiciário, do juiz que vai apreciar a causa. Agora, eu entendo particularmente que aquele que compartilha, se ele está compartilhando, na verdade, ele está publicando novamente, muito embora você pode falar, mas já se encontrava publicada. Ok, mas você está publicando em outro local. Está ajudando a disseminar. Está propagando aquilo. Claro. Desde o momento que ele propaga, ele tem a vontade de propagar, e aí eu identifico o dolo nessa situação. Então, acho que essa pessoa ela pode ser responsabilizada penalmente, mas sempre lembrando que quem decide aí é o judiciário, né? Bom, para encerrar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Marco Civil da internet. Eu gostaria de saber de vocês se ele ajuda também na punição desses crimes de racismo e preconceito na internet e o que precisa avançar. Doutora Mônica. Eu vejo, estamos caminhando. Acho que um primeiro passo foi dado com as novas leis, foi citada a Lei Carolina Dickmann. Então, nós estamos avançando, mas ainda é preciso avançar mais em relação à questão da internet, à questão das redes sociais. Nós ainda temos um sistema tecnológico maravilhoso, que você alcança o mundo inteiro, porém é difícil de você identificar pessoas a qual poderiam estar cometendo crimes através das redes. Então, nós precisamos de mais mecanismos e a legislação ela tem que ir mudando à medida que a gente vai modernizando e evoluindo. A sociedade está em constante evolução. Então, a legislação também tem que se ater também. Nós temos um Código Penal hoje de 1942 e que vai havendo algumas mudanças em decorrência da evolução da sociedade, mas ainda temos muito que avançar. E para o senhor, doutor Ailton? Em relação à punição, eu tenho uma visão um pouco diferente. Porque, veja bem, às vezes as pessoas costumam falar, mas tem que aumentar a pena, né? Se você for verificar, por exemplo, a injúria discriminatória, você tem uma pena de 1 a 3 anos. Né? De 1 a 3 anos. Se você for verificar a pena do homicídio culposo, é de 1 a 3. Então, o sistema penal ele segue uma proporcionalidade. Você não pode colocar uma punição de um crime contra a honra, por exemplo, uma injúria discriminatória, por exemplo, você não pode jogar uma pena de 10 anos. Refere todo o sistema penal no que se refere à aplicabilidade da pena. Então, o que eu vejo, aí eu volto a esse ponto, é a questão da conscientização, entendeu? E aí, uma outra forma também de se punir, né? Que aí não fugindo um pouco da questão do cerceamento de liberdade, porque hoje a tendência que tem os tribunais, a tendência que vem seguindo o direito é do direito penal mínimo, né? Aquela interferência do Estado minimamente nas liberdades públicas. Então, o que é importante hoje, né, além dessa questão da ressocialização, é o juiz, na apreciação da responsabilidade civil, né, pesar na questão da responsabilidade civil para que a pessoa venha a sentir no bolso. Né? Então, tem um caráter o quê? Ressocializador, né, e educativo. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso estúdio e nós chegamos ao final do programa de hoje. Eu conversei com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás, Mônica Araújo, e com o delegado de Polícia Civil, Ailton Rodrigues. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!